Olá, seja muito bem-vindo ao meu curso de Redação Discursiva para Concurso. Nele, nós iremos aprender algumas técnicas para que vocês desenvolvam a redação de forma mais rápida. Meu nome é Grazi, trabalho com concurso há muito tempo já e espero que você se divirta muito aí comigo durante mais de 10 horas, né? Acho que isso tudo, né? Não é brincadeira, menos que isso. Dentro do curso vocês irão aprender assim, uma forma mais leve de redigir, porque o pessoal fala assim, professora, eu odeio redigir, eu odeio ler, eu tenho uma preguiça. Então, você está aqui no meu curso para você mudar um pouquinho essa visão, tá? Eu já trabalho com isso há muito tempo e tenho muitos resultados e espero que isso também faça diferença na sua vida, como já fez diferença na vida de muita gente. Que você consiga aí realizar o seu sonho, que é redigir uma redação sem muito trabalho, sem que você tenha de parir um filho, né? Não precisa disso, né? Você só precisa redigir uma redação, certo? E aí, durante aí, os vídeos, vocês vão aprender as redações, seja para o CESP, seja para a IAD, seja para a FGV. Eu vou mostrar para vocês que existe uma proposta e existe a banca. Infelizmente, vou dizer que também que passa em concurso hoje é quem sabe fazer prova. Não adianta você achar que quem passa em concurso é quem mais sabe, porque esse pensa demais, né? Vou dizer assim. E às vezes, quando você pensa demais, você acaba não atingindo o raciocínio de examinador. E hoje é muito importante que você saiba atingir o raciocínio de um examinador. Se você vai fazer uma prova para a FCC, que é a Fundação Carlos Chagas, você precisa conhecer a linha de raciocínio, como é que esse examinador trabalha, você precisa conhecer qual que é o tipo de proposta que ele trabalha, porque se você chegar lá na hora da prova, por exemplo, a FCC mesmo, é uma banca que trabalha muito com temas gerais, né, que ela chama de tema de interesse geral. Ela trabalha com propostas reflexivas, com propostas nada a ver, ela chega lá para você e pede para você redigir um texto sobre o equilíbrio entre os corpos sociais. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Então, muitas vezes vocês terão certas dificuldades em relacionar a temática ao que você tem de redigir. Então, é importante você conhecer para você saber ler informações certas, para que você chegue à hora da prova, né, chegue literalmente à prova, preparado para redigir, seja o que for ali dentro. Você não, vamos dizer assim, você não fica preocupado se você vai conseguir ou se você não vai. Você já vai com aquele sentimento, eu sei fazer, certo? Essa é a minha proposta aqui. E espero que você, no final do meu curso, consiga mostrar um desempenho, uma desenvoltura bem eficiente para que você tire uma nota 10. Essa é a minha proposta. Eu não quero nada de 9,5, eu quero 10, certo? E isso você é capaz de fazer, desde que você siga o que eu vou explicar aqui durante o curso. Serão várias propostas e dentro dessas propostas eu vou mostrando para vocês os examinadores. Então, você vai fazer a prova da PM, que você vai fazer uma prova de polícia, se você vai fazer uma prova de tribunal, não importa. O texto é um só, fique bem claro, o texto é um só. O que muda é o olhar do examinador. Infelizmente, essa proposta, ela muda, mas para isso eu vou mostrar um pouquinho das propostas, vou falar um pouquinho de cada examinador aqui, esses examinadores que mais fazem prova, e aí você vai saber se posicionar, se for o CESP, se for a FCC, se for a FGV, se for IADS, e assim por diante. Então, a forma de escrever não vai mudar, gente. A teoria de texto não muda. O que muda, literalmente, é a forma de olhar do examinador. Tudo bem? Preparados? Animados? Animadíssimos? Então, beleza. Eu vou começar a falar uma coisa muito importante, que é sobre a leitura. Então, você quer que eu te ensine a escrever sem que você não leia nada, bicho? Tem que ler. Então, você precisa praticar um pouquinho de leitura. Mas eu não gosto de ler, então você tem outra opção. Você quer desistir? Não, né? Então, você precisa ler. Mas ler o quê? Eu acho que ler Contigo não vai adiantar muito, né? Caras, Playboy, essas revistas aí não vão adiantar muito, né? Mas tudo depende do que você quer. Você quer passar no concurso? Então, pensa bem, o que você vai aprender na revista Playboy? 1, 2, 3, 4, entenderam? Lá você não vai aprender, você vai aprender outros tipos de assuntos, mas depende da prova que você vai fazer. Você quer fazer prova para concurso de quê? Então,
Aí você vai observar o seguinte, a gente tem que planejar o nosso texto, a gente precisa sim de leitura, só que é engano mesmo achar que quem vai escrever melhor é quem carrega um livro debaixo do braço. Não é bem assim, você tem que ter informatividade. E para você ter informatividade dentro de um texto, você precisa apenas praticar leituras diárias. Então eu vou te dar uma dica, é importante que você faça isso para que você não dê aqueles brancos na hora da prova, para que não apareça aquela informação assim, nossa, professora, eu não dei conta de redigir a redação porque na hora eu travei. Então, para que você não trave, para que você tenha uma liberdade com as palavras, eu vou pedir para vocês algumas propostas aqui, algumas tarefas, né? Então, você tem de cumprir. A primeira tarefa que eu sempre aconselho é aprender novas palavras, né? Então é interessante que você todos os dias tente aprender no mínimo 2 palavras. E como? Praticando leitura. Vocês vão ler 2 páginas, né? Não precisa ler mais que isso. E você tem de ler autores que mexem com o seu processo de criticidade. Você não vai ler qualquer tipo de leitura. Embora eu diga que se você estiver lendo, já está valendo, né? A gente pratica leituras de diversas formas. A gente pode ler um livro, a gente pode ler alguma coisa no Facebook que vocês adoram, você pode ler alguma coisa no WhatsApp, mas lembre-se, tem que sempre observar o seu objetivo. Esse tipo de leitura não vai te levar muito a entendimento de criticidade. Esse tipo de leitura vai te levar a conhecimento daquele momento ali, daquele entretenimento ali, naquela informação de momento. Então, o que leva a gente a pensar a leitura que instiga o nosso pensamento. Por exemplo, você lê ensaios. É bem interessante ler ensaios. Roberto Pompeu de Toledo. Roberto Pompeu de Toledo, ele escreve assim, eu gosto muito da forma como ele escreve. E ele é ensaísta, né? Então, por ele ser um ensaísta, você vai aprender várias palavras novas e nesse processo você acaba entendendo o que é leitura, qual é o tipo de leitura que é interessante praticar. E você não vai ler texto dele de 10 páginas, gente, no máximo 2 páginas por dia. Você vai gastar 15 minutos aí para você ler e você tem que sempre observar que você vai ter de captar esse conhecimento, você não pode só ler. É interessante fazer uma ficha de leitura. O que seria uma ficha de leitura? É você observar como esse autor está escrevendo, porque quando você precisar de informações, você vai se lembrar do que você escreveu. E aí, por exemplo, eu estou escrevendo uma redação lá que vai falar sobre o equilíbrio dos corpos sociais. Só que aí eu me lembrei de que eu tinha lido alguma coisa que falava sobre Augusto Cury, que falava sobre equilíbrio. E aí, olha, eu li uma coisa que não tinha nada a ver, está servindo agora nessa redação para justificar um assunto. Então, isso é interessante. É interessante você ter leituras para que você possa argumentar nos seus textos. Então, eu quero que o examinador avalie o que no meu texto? A informatividade. Na verdade, não é você, é o que ele vai avaliar. E aí você chega lá e fala para ele assim, o Brasil passa por uma crise. Isso é ruim para o Brasil, então medidas devem ser tomadas. Isso é uma argumentação infantil, que não vai ter muita validade para o examinador, porque todo mundo sabe disso. Você tem que colocar coisas concretas dentro do seu texto, você tem que sustentar as suas ideias. Então, como que eu faria para sustentar uma ideia? Então, eu tenho que ser mais perfeito na argumentação. Eu tenho que colocar uma opinião e tenho que sustentar a minha opinião. E aí entra o momento que você tem de ter leitura. Como que faz para sustentar a informação se eu não tenho leitura? Como é que eu vou chegar aqui e vou falar assim, eu vou redigir uma redação, aí vou chegar aqui e falar assim, o Brasil passa por uma crise. Isso todo mundo já sabe, gente. Não pode escrever desse jeito. Você tem que escrever de maneira mais pontual. Você tem que entrar dentro do assunto. Então, se eu vou falar sobre crise, é melhor que eu especifique qual tipo de informação que eu vou falar. Então, o Brasil passa por uma crise no agronegócio. Tá, então o que eu tenho para dizer? Que o Brasil passa por uma crise no agronegócio. Tá, já melhorou, melhor do que passar por uma crise. E aí para que a pessoa, você tem que discutir o assunto, porque geralmente as provas elas vão pedir para você redigir dissertações. E aí, para você discutir esse assunto com a pessoa, o que você tem de fazer? Você vai ter de mostrar para ela por que você sabe disso, de onde você tirou isso. Ah, então eu sei que o Brasil passa por uma crise no agronegócio porque eu li um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Então, pronto, um estudo da Fundação Getúlio Vargas é seu raciocínio de autoridade. O que é raciocínio de autoridade?
a sustentação do seu texto, é usar alguém notório que já usou, que já falou, já estudou sobre esse assunto. Então você viu um estudo, você leu um estudo e esse estudo agora está fazendo a diferença aqui na sua redação, porque você está sustentando a sua redação por um estudo que você leu. Ah, você tá escrevendo sobre a casa é asilo inviolável do indivíduo. E aí você se lembra, conforme expressa a Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso 11, você não precisa ser tão perfeito. Tá? Você não precisa chegar e falar minúcias de lei. Você não precisa citar, o melhor é citar a letra da lei, sempre ir para o raciocínio de lei, e não ficar nessas querelas de jurisprudência, tá? Isso não tem tanta validade para o examinador, eles querem a letra da lei. Aí você coloca só a Constituição, se você souber artigo, inciso, melhor. Lógico, qual que vai ser melhor? A mais detalhada possível tem a melhor nota, lógico, não tem como, porque você é muito perfeito no raciocínio. Mas quando você escreve, você só sabe que isso está na Constituição, por quê? Porque você leu, entendeu? Então, está entendendo a importância da leitura? Está me entendendo? Então, nesse caso, você tem de observar justamente o que eu estou falando. Você quer escrever uma redação, você quer passar no concurso, e você não quer você quer passar no concurso dormindo? Não dá, né, bicho? Você tem que ler, não adianta. Eu não sou mágica, tá? Tudo bem? Eu dou conta de te ensinar, mas você tem que fazer a sua parte. E qual que é a sua parte? A sua única parte aqui, e a mais difícil, sabe? É a leitura. É isso, mas você tem que despender o momento da sua vida para isso, porque senão a gente tem que abdicar do momento de uma coisa momentânea, para você ter o prazer eterno, né? Qual que vai ser o prazer eterno? Seu nome lá no Diário Oficial, seu salário todo mês, e aí você já sabe que para ter isso você vai ter de abdicar de certas coisas. Então, que você comece por leituras, elas vão te ajudar em vários outros campos da sua vida. E aí, para que você não tenha tantas dificuldades, é interessante começar a fazer as fichas de leitura, para que você não, quando precisar sustentar aqui, eu me lembrar, eu li tal coisa, aí eu tenho para falar. Eu estou fazendo a prova do FCC que está falando sobre a ocupação de espaços públicos. Falou de espaço público, eu li isso aqui. Até vale uma lei, você lê uma lei, tal. A lei, ela é raciocínio de autoridade, um projeto é um raciocínio de autoridade. Se você vai redigir alguma coisa que vocês gostam muito de estudar o direito, né, que vocês amam o direito e acaba deixando o português de lado, então aproveita o direito que vocês estudam para justificar suas redações. Tudo dá para justificar pelo artigo 5º da Constituição, pensa bem, vai guardando aí, tá? O artigo 5º, o artigo 6º, que fala sobre direitos sociais, o artigo 37, que fala sobre os princípios da administração pública. Só aí você já tem muitas coisinhas, né? Um assunto que dê um jeito de enfiar esse negócio aí na sua redação. Porque não tem validade texto sem sustentação. Porque senão você vai escrever daquele jeito. O Brasil passa por um problema, isso é ruim e precisamos mudar isso. Não tem validade nenhuma para a argumentação. Você tem que criar assuntos concretos. Você tem que criar uma linha de raciocínio e ir até o final. Tudo bem? Então é isso que você vai aprender aqui no meu curso. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Espero que vocês divirtam e no próximo bloco eu começo com vocês. Tudo bem? Um beijo para vocês e até daqui a pouco.